Opa, olha, a gente volta. Não falei que foi rápido? Ia ser rápido, na realidade. Tomou aquela água, se hidratou. Prof, tô com fome aqui, professor, tá pertinho do horário do almoço. O cara disse para mim, já disseram para mim que essa é a melhor aula. Essa agora é a melhor aula. De matemática? Não, é a última, professor, tá perto do horário do almoço. Eita, professor, é bom. Vamos ver aqui, professor, como é que faz aquelas relações lá, professor, como é que eu faço aquelas relações aplicando propriedade? Dá também? Dá. Você viu que todos os logaritmos que nós estávamos apresentando para vocês, dava para fazer pelo processo tradicional, que é aquele que a gente transforma o logaritmo em uma equação exponencial, faz com que primeiro membro e segundo membro se tornem potências de mesma base para a gente poder igualar os expoentes. Professor, se eu quiser tentar aplicar uma propriedade, estou vendo ali, professor, uma equaçãozinha logarítmica. Se eu quiser aplicar uma propriedade, o que eu posso estar fazendo? Gente, de cara, olhei para lá. Primeira coisa que eu posso tentar fazer é tudo o que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo fração. Nesse caso, eu já bati o meu olho bem para cá, professor. Esse 625, ele é a mesma coisa que 5 elevado a 4. Então, eu iria reescrever, iria ficar logaritmo de 5 elevado a 4 na base x é igual a 4. No momento em que nós escrevemos esse cara na forma de potência, eu já vi o expoente e eu já sei que esse expoente pode passar para cá multiplicando. Então, ia ficar 4 vezes o logaritmo de 5 na base x é igual a 4. Como toda e qualquer equação, esse 4 ele está multiplicando. Então, eu posso jogar ele para o segundo membro da equação dividindo, onde nós teremos logaritmo de 5 na base x é igual a 4 dividido por 4. Aí você é que escolhe o processo resolutivo. Logaritmo de 5 na base x é igual a 1. Professor, já sei até quanto é que vale o x. Para o resultado da 1, professor, os dois ali têm que ser iguais. Então, o x vai valer quanto ali, professor? O meu x, ele vai valer exatamente, prof, x elevado a 1 é igual a 5. O meu x, ele tem que valer exatamente 5, professor. O meu x tem que valer exatamente 5. Tá, professor, mas como é que seria a conta? Gente, a minha conta seria x elevado a 1 é igual a 5, que também está elevado a 1. Logo, o meu x é 5. Vocês entenderam? Entenderam? Com propriedade? Vou fazer a letra B com propriedade também. Prof, deixa eu só ver rapidinho. É, x igual a 5, que eu estava na dúvida aqui no resultado. Essa daqui, professor, ó, dá para a gente escrever o 1 sobre 81 na forma de potência, professor. 81 é 3 elevado a 4. 1 sobre 81, na realidade, é a mesma coisa que 1/3 elevado a 4. Então, nós teríamos logaritmo de 1/3 elevado a 4 na base x é igual a 4. Igual ao outro. Enxerguei o expoente vai para frente multiplicando. Nós iríamos ter 4 vezes o logaritmo de 1/3, professor, de x é igual a 4. Esse 4 que está multiplicando, professor, ele passaria para o segundo membro dividindo. Ia ficar logaritmo de 1/3 na base x é igual a 4 dividido por 4. Logaritmo de 1/3 na base x é igual a 1. Professor, para um logaritmo da 1, esses dois têm que ser iguais, professor, obrigatoriamente. Esse aqui e esse aqui têm que ser iguais para o resultado da 1. Então, meu x vale exatamente 1/3. O meu x vale exatamente 1/3, professor. Está ali, só estava só conferindo o resultado anterior. Deu certo?
Você entendeu direitinho? Vocês entenderam direitinho o que foi que nós fizemos? Aí vocês optam. Essa aí, como eu falei para você, eu fiz por propriedade, mas esse aí o ideal seria nós resolvermos por equação exponencial mesmo, dá menos conta. De boa? Professor, olha só. Nós já apresentamos para vocês 3 propriedades. Nós já apresentamos a propriedade do produto, nós já apresentamos a propriedade do quociente e nós já apresentamos a propriedade do expoente, que é aquele que eu pego o expoente e jogo para frente multiplicando. Tá. Essa aqui é a propriedade mais cobrada nos vestibulares, que é a propriedade chamada mudança de base. Como é que funciona essa propriedade? Quando que eu posso aplicar essa propriedade? Aplicar igual como nós já conversamos com vocês, eu posso aplicar sempre que eu quiser, quando eu quiser. Agora, a ideia da aplicação, a orientação, é quando pensar que eu posso estar aplicando ela. Normalmente, nas questões onde há a necessidade, ou onde eu possa ter a certeza que dá para utilizar essa propriedade, gente, são aquelas que as questões fornecem dados para vocês. A questão sempre quando ele vai colocar para você usar essa propriedade, ele vai vou dar essa dica aqui para vocês. Vai fornecer dados, professor. Quais são os dados mais usados nas questões? São esses 2 aqui, professor. Ele vai dizer para você, na questão, que o log de 2, que eu já tinha até colocado para vocês, é 0,30. E o log de 3 é 0,48. Quase todas as questões onde há a necessidade da aplicação dessa propriedade, ele fornece dados para vocês. Ele tem que fornecer dados. E quase sempre vão ser esses 2. Então eu já posso até dizer, cara, aprende logo. Aprende, porque sempre que ele vai fornecer dados, ele te dá log de 2 igual a 0,30, log de 3 igual a 0,48. E com essas informações eu consigo chegar em outros logs também sem a necessidade da conta. Professor, eu quero entender como é que funciona a mudança de base. Gente, você tem um logaritmo normal, professor. Você tem um logaritmando que é o B e a base que é o A. Você vai fazer 2 logaritmos. A mudança de base diz que o logaritmo vai ser transformado numa divisão entre 2 logaritmos. Você vai fazer no numerador um logaritmo só para o B e embaixo, professor, você vai fazer um logaritmo para o A. Entendeu? Não? Deixa eu te dar um exemplo com valores, professor. Se eu colocar para você logaritmo, professor, de 5, 2... Se eu quisesse fazer mudança de base aqui, eu dizia, professor, que era um logaritmo de 5 aqui em cima e eu fazia embaixo o logaritmo de 2. Numa terceira base, professor, numa outra base, que a gente que vai escolher. A gente é que vai escolher qual é a base que vai ficar. Professor, como é que eu faço para escolher a base que vai ficar? Gente, a base que vai ficar é a mesma do dado fornecido. Se o dado que foi fornecido para você veio na base 3, você botaria ali o log de 5 e o log de 2 na base 3. Se o dado que foi fornecido veio na base 10, então você coloca o log de 5 e o log de 2 na base 10. Teu trabalho é esse. E depois é que você vai resolver. Eu vou já treinar isso com vocês. Prof, eu tenho essa propriedade que, em algumas situações, ela é interessante. Eu tenho aqui a mudança de base, professor. Log de B sobre log de A. Ele colocou na base B, repetiu a base B. Só que a propriedade da relação inversa diz para mim que se você inverter o logaritmo, a posição do logaritmando e da base inverte. O logaritmo de B na base A, o inverso é igual a 1 sobre o logaritmo de A na base B. Prof, só entende mesmo praticando, naturalmente. Então, eu não quero que você se prenda a essas imagens, se prenda a essas relações que estão sendo apresentadas. Eu quero que você se prenda no que você vai ter que fazer na hora de aplicar uma dessas propriedades. Olha só.
Olha esse exemplo que eu acabei de colocar para vocês. Eu quero que você perceba, professor, que a questão que ele me deu me forneceu dados. Professor, toda vez que a questão me der dados, eu posso aplicar a propriedade da mudança de base? Pode. Já é quase certo o uso dela. Mas diga uma coisa, professor. Eu posso aplicar outra propriedade? Pode, gente. O que eu estou tentando colocar para vocês é que 99% das vezes, se a questão já te forneceu dados, significa dizer que você já pode começar ela já de cara aplicando a propriedade da mudança de base. Ou você pode aplicar uma outra propriedade antes, de modo a simplificar a tua conta, mas lá no final, pode ter certeza que você só vai conseguir finalizar a questão se você aplicar, professor, a propriedade da mudança de base. Então, como é que vai funcionar isso aqui, professor? É assim, ó. Eu quero que você olhe aqui, que você tem um logaritmo de 3 e a base é 2. A mudança de base diz que você vai pegar isso aqui e transformar numa divisão. Aí você vai colocar em cima o logaritmo do 3 e embaixo você escreve o logaritmo da base. Ó, a base passa a ser logaritmando. Você entendeu o que foi que eu fiz? Certeza que você entendeu? Professor, mas o nome é mudança de base porque eu tenho que mudar a base. Qual que vai ser a base que eu vou colocar aqui e aqui, professor? É a mesma do teu dado. Os teus dados vieram em que base? Professor, os meus dados vieram na base 10. Então, quer dizer que a base que eu iria colocar lá seria a base 10. Como a base 10 ela não precisa ser escrita, a gente só precisa entender que ela existe, então vai ficar desse jeitinho mesmo. Aí você vai olhar para os dados. Eu sei que o log de 3, professor, vai ser 0,48, que você vai dividir pelo log de 2, que é 0,30. Quanto é que vai dar a divisão ali? As casas decimais são iguais, tira a vírgula e divide. Vai ser 48 dividido por 30. 30 vezes 1 dá 30, para 48 sobra 18, puxa a vírgula, acrescenta um 0, 3 vezes 6, 18, para 18 nada. Professor, deu exatamente 1,6. O logaritmo de 3 na base 2 deu aproximadamente 1,6. Vocês entenderam? Eu vou para a letra B. Vamos lá. Letra B, letra B, letra B. Eu quero o logaritmo de 10 na base 2. Você já percebeu novamente que foram fornecidos dados? Já posso começar a questão aplicando mudança de base? Pode. Professor, diga uma coisa, se o número que tiver lá de eu transformar numa potência, eu transformo em potência, igual como se orientou, transforme, tudo que você puder escrever na forma de potência, escreva potência. Tudo que você puder escrever na forma de fração, escreva na forma de fração. Mas, a orientação é o seguinte, ou tu começa já com a mudança de base, ou você termina com a mudança de base. Os logaritmos dos teus dados vieram na base 10. Então, significa dizer que quando eu fizer a mudança de base, eu faço ela na base 10. Aqui vai ficar igual, passo o traço, você vai fazer um logaritmo para esse em cima, vai ficar log de 10, e um logaritmo para esse embaixo, que é o log de 2. O log de 10, professor, na base 10 é 1, e o log de 2, professor, é 0,30. Como é que divide 1 por 0,30? Gente, eu posso escrever esse 0,30 na forma de fração, professor. É 1 dividido por 0,30 é 3 décimos, professor, simplificados, que é 30 sobre 100. Divisão de frações, conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, que é 10 sobre, professor, dá 10 sobre 3. Se você quiser ter uma aproximação, vai dar 3,33333333333. Pode deixar na forma de fração o resultado? Pode, sim, senhor. Vocês entenderam? A propriedade da mudança de base. Olha mais um exemplo. Professor,
Aqui, eu já posso aplicar a mudança de base direto. Vai ficar logaritmo de 6 dividido pelo logaritmo de 3. Professor, mas log de 3 eu tenho, que é 0,48. Já o log de 6 eu não tenho, professor. O log de 6 eu não tenho. Tem não, professor? Não. Não tenho log de 6. Então eu posso pensar, professor, num produto ou num quociente. 6, gente, é a mesma coisa que 2 vezes 3. Eu posso transformar num produto se eu quiser. E embaixo seria o log de 3, que eu só estou repetindo. Aí nós aprendemos, professor, que tem uma propriedade, a primeira que eu apresentei para vocês, que o produto vira o quê? Vira soma, professor. Vai ficar log de 2 mais log de 3 dividido pelo log de 3. E agora? Professor, olha, na situação agora, eu já tenho o log de 2 é 0,30, o log de 3 é 0,48, nós só vamos fazer a substituição desses valores. Vai ficar 0,30, que é o log de 2, mais o log de 3, que é 0,48, dividido embaixo pelo log de 3, que é 0,48 novamente. Vai ficar 0,78 dividido por 0,48. Deixa eu ver quanto é que dá. 78, vou fazer aqui na calculadora por causa do espaço. Deixa eu ver aqui. 78 por 48. Dividido por 48, 1,625. 1,625. Tá aí, gente. 1,625. Você entendeu? Basicamente, conta. Conta vai ter muito. Isso aí eu não escondi de vocês. Quando a gente está no conteúdo tanto de exponencial quanto logarítmica, as contas são muitas mesmo. Agora, o que é o meu conselho? Você deixa uma folhinha de rascunho à parte, você vai fazendo essas continhas devagarzinho aí, tá bom? Até você chegar nos resultados. De boa? Letra C resolvida. Tinha mais? Para a gente aplicar um pouco mais a propriedade? Tem sim, professor. E esse aqui? Log de 30. Poxa, professor, cadê a base? Professor, a base aqui, ó, quando eu não enxergo é 10. Quando eu não enxergo é 10. Professor, se eu quiser escrever o 10, eu posso? Pode, mas não precisa. É isso que eu estou colocando para você. Se você tiver um logaritmo que você não está enxergando a base, é só você lembrar que sempre quem está lá é o 10. Só isso. Professor, diga uma coisa. Eu já posso aplicar a mudança de base aqui? Aqui é 10, né? Então, ia ficar logaritmo de 30 e embaixo ia ficar o logaritmo da base, que é 10. Posso? Pode. Professor, mas eu não tenho, professor, nem o logaritmo de 30, muito menos o logaritmo de 10. Não, professor, mas o log de 10 eu sei quanto que é, professor. O log de 10 é 1, porque é 10 na base 10. E o log de 30? Transforma num produto, gente. Transforma num produto. 30 é a mesma coisa que 3 vezes 10, dividido embaixo pelo log de 10. Aí você conseguiu transformar num produto? Transformei. Toda vez que eu transformo em um produto, a propriedade diz para mim que o produto vira soma. Então eu posso dizer que aqui é log de 3 mais log de 10 dividido pelo log de 10. Professor, isso aqui é 1. Isso aqui é 1. Porque é log de 10 na base 10. Logaritmando e base são iguais. O log de 3, professor, está aqui, ó. É 0,48. Então vai ficar 0,48 mais o log de 10, que é 1, dividido pelo log de 10 de novo, que é 1. Vai ficar 1,48 dividido por 1. O resultado vai dar 1,48. Você entendeu? Vocês entenderam na realidade? Entenderam ou não?
Eu acho que sim. Deu certo? Professor, vamos lá então. Olha só. Mais questões. Agora a gente já vai para algumas questões mais elaboradas que vão dar um desenvolvimento maior ou menor ou que necessite de conhecimentos base da matemática. Tipo, se você olhar para as alternativas, ele só quer que você resolva lá, ó, logaritmo de 48 menos 2 elevado a x mais 1 na base 2 é igual a x. Eu olhando para aquela lá, eu vou resolver pelo processo tradicional. Mas ele quer saber se o x é um cubo perfeito, ou seja, nomenclaturas base da matemática. O que é um cubo perfeito? Eu tenho que saber. Se é divisível por 5, quando é que o número é divisível por 5? Se o número é maior que 3, isso aí eu saberia. Se o número é negativo, isso aí eu também saberia. Se o número é primo, professor, quando é que o número é primo mesmo? Gente, um cubo perfeito, o que é um cubo perfeito? É um número que dá para tirar a raiz cúbica exata. O que é um número divisível por 5? Professor, que dá para dividir por 5, ou seja, todo número que termina em 0 ou em 5 é um número divisível por 5, critério de divisibilidade. Quando é que o número é primo? Cara, o número é primo quando ele é divisível por 1 ou por ele mesmo, só tem apenas 2 divisores positivos. Professor, então tem que fazer a conta? Tem. Prof, então vamos lá. Pelo processo tradicional, eu vou montar. Vamos ver se vocês vão conseguir resolver para mim. Vai ser a base aqui, professor, que é 2, eleva ao resultado, não é assim que a gente faz? Pega a base, professor, que é 2, eleva ao resultado aqui, que é x, é igual ao nosso logaritmano, que é 48, menos 2, elevado a x mais 1. Quando nós estávamos estudando função exponencial, especificamente equações exponenciais, nós resolvemos esse tipo de equação exponencial, onde a gente já consegue visualizar a aplicação da primeira propriedade das potências aqui, professor. Esse 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1, separando ele. Por quê, professor? Porque se aquele x está somado com 1, foi-se aplicado a propriedade das potências, que é produto de potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, eu poderia estar até repetindo. 2 elevado a x é igual ao 48 menos... Só ajeitar esse menos aqui. Está mais em cima. Menos... Aquele 2 elevado a x mais 1 é a mesma coisa que 2 elevado a x vezes 2 elevado a 1. Por que a gente reescreveu ela dessa forma? Para a gente perceber que aparece 2 elevado a x aqui e aparece 2 elevado a x aqui. E por que eu tenho que perceber isso? Deixa eu reescrever aqui ela para vocês. Ficou 2 elevado a x é igual a 48 menos 2 elevado a x, vezes 2 elevado a 1, que dá 2. Como eu percebi que apareceu 2 elevado a x mais de uma vez, a gente vai se utilizar de um artifício. Eu vou dizer que 2 elevado a x, professor, vale k. Por quê? Para a gente reescrever. Se 2 elevado a x, vou até botar aqui, ó, considere, é você que vai estar se utilizando desse artifício. Considere que 2 elevado a x vale k. Então, o que a gente vai ter aqui é k, que é igual a 48 menos k vezes 2, porque facilita a minha conta. Vai ficar, professor, k é igual a 48 menos 2k. Resolvendo esse menos 2k, ele vai passar para o primeiro membro somando, vai ficar k mais 2k é igual a 48. K mais 2k vai dar 3k é igual a 48. Resolvendo, k é igual a 48 dividido por 3. Quanto que dá 48 dividido por 3? Professor, k dá exatamente 16. Resolvi a questão? Quase. Quase, porque na questão nós queríamos descobrir o valor do x.
E nós acabamos descobrindo o valor do K. Agora a gente vai lá no nosso considere. Se a gente considerou que 2 elevado a x é igual a K, eu posso dizer que 2 elevado a x é igual a 16. Escreve o 16 na forma de potência, que é 2 elevado a 4. Se é 2 elevado a x, 2 elevado a 4. Meu x, obrigatoriamente, tem que valer 4. Resolvida a nossa equação logarítmica. Prof, volta lá nas minhas alternativas. O resultado do x deu 4, não é? O x é um cubo perfeito, professor? Não, professor. Não é a letra A. O x dá para dividir por 5? Não, professor. O x deu 4, gente. O x deu exatamente 4. O x é um número maior que 3? Achei, professor. Letra C de canal Educação. O x não deu 4, né? X deu 4. O x é negativo? Não. O x é primo? Não, o 4 não é primo. O 4 não é primo, até porque o 4 é par. Número primo, professor, par só tem um, que é o 2. O 2 é o único número par que é primo. Então, a alternativa correta, letra C de canal Educação. Está aí desenvolvido, o material vai ficar disponível para vocês. Teu trabalho é no teu momento de estudo, tu está dando uma olhada em cada uma dessas expressões. Chegar no segundo ano, ao final do processo, você vai dizer, cara, ó, eu aprendi literalmente logaritmo, tá? Não passei assim, empurrei com a barriga, não, professor, eu aprendi. Seguindo aquela regrinha, tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. Tudo que eu puder escrever na forma de fração, eu escrevo na forma de fração. Estou vendo ali uma outra equação logarítmica. E, professor, log de 2 na base 10, somado a log de x mais 1 na base 10, subtraído ao log de x na base 10. A primeira coisa que eu percebi aqui, professor, é que a base de todos os logaritmos é 10. Significa dizer que essa expressão inteira, ela foi desenvolvida a partir da aplicação de uma propriedade. Eu estou vendo que esses logaritmos de base 10, eles estão somando. Então, eu lembro que tem uma propriedade que vira soma, e eu lembro que tem uma propriedade que vira quociente. Tipo, nesse primeiro momento aqui, professor, aqui, eu tenho uma soma, professor, de 2 logaritmos de base 10. Eu tenho uma soma. Eu aprendi, professor, que a soma vem da propriedade do produto. Então, eu poderia dizer que essa soma aqui era a mesma coisa que o logaritmo de base 10 de quem? Do 2 multiplicado com o x mais 1. Eu poderia dizer que essa parte aí que eu destaquei seria o logaritmo de 2 vezes x mais 1 na base 10. Por quê? Porque como aqui é um produto, esse produto se tornou aquela soma que está logo acima. Entendeu? Como é que as questões de hoje em dia elas estão aparecendo? As questões que são moldadas para o aluno responder, elas não estão buscando que você aplique a propriedade, mas sim que você pense de forma inversa. Você já vai enxergar em uma determinada expressão ou em determinada situação a aplicação da propriedade já realizada. Então, o teu trabalho é fazer a operação inversa, aquele log de 2 na base 10, somado com o log de x mais 1 na base 10, ele só pode ter vindo dessa expressão aí, ó. Log de 2 vezes x mais 1 na base 10. Aí eu vou repetir o resto aqui, ó. Aí você vai passar a enxergar uma outra propriedade. Vai ser menos o log de x na base 10 é igual a 1. O que é que nós temos agora aqui, professor? Agora o senhor tem aqui uma diferença. O senhor está subtraindo, professor, o log de 2 que multiplica x mais 1 com o log de x. Você está subtraindo. E eu lembro que quando subtrai, vem de uma outra propriedade. Vem da propriedade do quociente, professor. Vem da propriedade do quociente. Então, eu posso dizer que tudo isso aqui continua sendo base 10,
Só que a gente vai dividir, né, professor? O 2 vezes x mais 1 dividido pelo x é igual a 1. Eu já poderia até dizer para você que aquele 2 que multiplica x mais 1 dividido por x tem que dar 10 o resultado ali. Porque para dar 1, professor, logaritmando e base tem que ser iguais. Mas eu vou resolver, deixa eu reescrever ela aqui. Ficou logaritmo de 2 vezes x mais 1 x mais 1 sobre x na base 10 deu igual a 1. Se a gente fosse resolver, pega a base, eleva ao resultado, é igual ao logaritmando, não é assim? Então, nós teríamos que 10 elevado a 1 tem que ser igual ao 2 vezes x mais 1 sobre x. Produto dos meios pelos extremos. A gente vai ter 2 vezes x mais 1. Poderia até ter multiplicado. 10 elevado a x vezes 1 dá 10 elevado a 1 vezes x dá 10x, que é igual a 2 vezes x mais 1. Passamos à distributiva. 10x é igual a 2x mais 2. Professor, vai ficar 10x menos 2x é igual a 2. 8x é igual a 2. X é igual a 2 dividido por 8. Simplificando, x vai dar 1/4. Ou, na sua forma decimal, 0,25. Tem alternativa lá. Tenho quase certeza que tem alternativa. Professor, a alternativa correta está aqui, ó. Letra B de bola. Professor, entendi mais ou menos. Tinha outra forma para a gente fazer? Queridos, essa daqui eu poderia ter feito uma expressão só. Mas o procedimento seria nós enxergarmos que a expressão nada mais é do que o desenvolvimento das propriedades do produto para os dois primeiros termos e do quociente para o terceiro termo. Eu teria que lembrar desse processo inverso e chegar nessa expressão. Processos aí já estão num nível mais hard, né? Aí é questão de treino. Então, se você está um pouquinho perdido, a gente está insistindo em você dar uma passada lá na plataforma para você pegar, gente, os pormenores, os detalhes que vão fazer com que você compreenda o todo. Tipo, agora a gente vai adentrar no processo de como as questões podem se apresentar no Enem para vocês. A gente treinou a parte técnica, que é aquela que calcula o logaritmo de forma individual, que é aquela que volta e meia eu tenho a necessidade de aplicar uma propriedade. Eu nem li essa questão, mas já dá para entender que eu vou ter que usar a mudança de base. Professor, como é que o senhor sabe que o senhor vai ter que usar a mudança de base? Porque ele me deu dados, gente. Olha lá, use log de 2 igual a 0,30 e log de 3 igual a 0,48. Pode ser que eu já consiga aplicar de cara a minha propriedade, ou eu possa aplicar ela só no final. Posso aplicar qualquer propriedade, mas é certo que eu vou ter que desenvolver a propriedade da mudança de base aqui. É quase certo, 99% de chance. Espera aí, professor. Vou ler aqui. Considere que o número de bactérias de uma cultura T minutos após o início de uma observação pode ser calculada pela expressão NT é igual a 900 vezes 3 elevado a 0,01T. Tudo bem? Vou repetir. Essa expressão NT, ela calcula o número da população de bactérias. Quantas bactérias tem? O número de bactérias é igual
a 900 vezes 3 elevado a 0,01t. Essa é a expressão que calcula, professor, o número de bactérias. Esse NT calcula para mim o número de bactérias em um período T de minutos. Ele diz que o tempo ali, o Tzinho que aparece lá do lado do 0,01, é o tempo que leva para essa população de bactérias crescer aqui. A pergunta que está sendo feita é, calcula para mim quanto tempo leva para a população de bactérias ser superior a 36 mil unidades. É isso que ele está me perguntando. Professor, vamos lá. Para que nós encontremos o tempo que leva para a população de bactérias ultrapassar, ser superior a 36 mil unidades, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o tempo exato que leva para que nós consigamos chegar em 36 mil bactérias. Qualquer tempo superior a este seria o tempo que a questão pede, seria o tempo superior à produção, no caso, para que a gente ultrapasse as 36 mil unidades. Professor, aqui a gente vai trabalhar com substituição. Esse 36 mil é o número de bactérias, não é? Então, a gente vai lá, substituir na fórmula. Vai ficar, professor, 36 mil, que é o tanto de bactérias, é igual a 900 vezes 3 elevado a 0,01 vezes t. Prof, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse 900, que está multiplicando, é uma equação, gente, é uma equação exponencial. Eu vou jogar ele para o lado do 36 mil, ele vai passar dividindo, e a gente vai continuar o desenvolvimento. Vai ficar 36 mil dividido pelo 900 é igual ao 3, não é? Eu peguei esse 900, estava multiplicando, eu passei para o outro lado, ele foi dividindo. 3 elevado a 0,01t. 3 elevado a 0,01t. Professor divide o 36 mil com 900. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Ficou, professor, 360 dividido por 9. 360 dividido por 9 dá 40, professor. Não é isso? 9 vezes 4, 36, dá 40. Então, ficou, professor, 40 é igual... Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, tem espaço. 40 é igual a 3 elevado a 0,01 vezes t. Gente, no momento em que nós fizemos a substituição, nós nos deparamos com esta equação exponencial, que a princípio nós tentaríamos a sua resolução, que se daria da seguinte forma. Nós teríamos que tentar fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, que nesse aqui não é o caso. A gente não consegue. A base que nós temos ali é uma base 3 da potência. Você tem como você pegar aquele 40 e escrever na forma de uma potência de base 3? Não dá, professor. Quando eu não consigo fazer com que uma equação exponencial, preste atenção, quando eu não consigo fazer com que uma equação exponencial se torne primeiro membro e segundo membro, potências de mesma base, só quem vai resolver isso aqui é os logaritmos. Toda vez que eu não conseguir fazer, ó, lá você tem 40, você consegue escrever o 40 na forma de uma potência de base 3? Não. Não dá, professor. Se eu decompor, não vai ficar 3 elevado a alguma coisa. Não tem como eu escrever na forma de uma potência de base 3. Então, quando isso acontecer, de você não conseguir, você vai se utilizar dos logaritmos para resolver. Como é que faz isso? Gente, você vai colocar um logaritmo nos dois lados. Como assim? Você não tem 40? Tenho. Vai ficar, então, logaritmo
de 40. O que você fizer de um lado e do outro não altera a minha igualdade. Vou também colocar log de quem? De 3 elevado a 0,01 vezes t. Vocês entenderam o que foi que eu fiz? Vocês entenderam? A gente vai ter que resolver esta equação logarítmica agora. Professor, ele me deu alguns dados. Ele me deu o log de 2 e o log de 3. Então eu já vou pensar, você está vendo aquele 40? Eu vou quebrar ele num produto de 2 ou mais fatores. 40, eu podia dizer para você que era log de 2 vezes log de 2 vezes log de 10. Era um exemplo. Vou até anotar aqui, professor. Ó, esse log de 40, eu podia dizer que era log de 2 vezes 2 vezes 10. Podia? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 10, 40. Posso. Posso sim. Você podia fazer isso até no seu rascunho. E depois que você resolvesse, você vinha aqui e colocava só o resultado. Lá. Professor, vamos ver aqui. Se lá se tornou produto, 2 vezes 2 vezes 10, eu tenho aqui, professor, que entender que a propriedade do produto vira soma. Eu posso dizer que isso aqui é log de 2 mais log de 2 mais log de 10. Prof, o log de 2 ele me deu 0,30. Então aqui vai ser 0,30 mais 0,30 mais o log de 10, que é 1, que é log de 10 na base 10. Professor, 0,30 mais 0,30 dá 0,60 mais 1. Professor, ó, deu 1,6, professor. Já calculei, isso aqui deu 1,6, que é igual. Aqui, queridos, eu já consegui enxergar uma propriedade. Que propriedade foi? Professor, o senhor tem expoente. Toda vez que tem expoente, é no automático, professor. O expoente, ó, vem para frente, multiplicando. Vai ficar 0,01 vezes t, foi multiplicando, né? Foi para frente do log, que está multiplicando, de 3. Professor, e agora? Vamos lá, continuar. Ficou 1,6 é igual a 0,01 vezes t, que eu joguei para frente lá multiplicando, professor, vezes o log de 3. Professor, ele me deu o log de 3, é 0,48. Então, vai ficar 1,6 é 0,01 vezes t, vezes o log de 3, que é 0,48. Como eu falei para vocês, o trabalho aqui é o tamanho das contas, não a dificuldade em si. Vai ficar, essa multiplicação aqui vai dar quanto? 0,01 vezes 0,48? Deixa eu ver quanto é que vai dar. Vai dar um númerozinho até mais ou menos. 0,01. Professor, deu 0,0048. 0,0048 vezes t. Professor, esse 0,0048 está multiplicando, passa para o lado do 1,6 dividindo. O t vai ser 1,6 dividido por 0,0048. Professor, vai dar quanto aqui? 1,6 dividido por esse valor aí. (1,6) dividido por 0,0048. Professor, olha, aqui deu
exatamente 333, eu fiz na calculadora. 333,333333. Professor, mas deu exato não. Eu estou olhando aqui as minhas alternativas, ó, deu tantas horas e tantos minutos. Certinho, professor. Tem como a gente fazer para dar desse jeitinho bonitinho? Tem. Se eu estou aqui, gente, eu vou... Deixa eu ver se eu ainda tenho mais um em branco. Tem não. Então, vamos apertar um pouquinho aqui. Eu vou escrever esse 1,6 na forma de fração, tá bom? Vai dar 16 sobre 10. E eu vou escrever esse 0,0048 também na forma de fração, que é 48 sobre 10.000. Divisão de frações, conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Simplificando esse com esse, dá 1, professor, dá 3, 16 vezes 3 dá o 48. Simplificando esse com esse, vai dar só 1.000. Professor, o resultado aqui é você pegar 1.000 dividido por 3. Vou fazer a minha conta. Minutos, né, professor? 1.000 dividido por 3 minutos. Então, vai lá. 1.000, professor, dividido por 3, vai dar quanto aqui, professor? 1.000 dividido por 3. Aliás, como é que eu faço, desculpa, como é que eu faço para transformar minuto, professor, em hora? Professor, para transformar minuto em hora, o senhor divide por 60. O senhor divide por 60. Se a gente pegar esse valor dividido por 60, professor, vai ficar a mesma coisa que... eu vou botar embaixo, fica melhor. Eu já sei que esse valor aqui é minutos, né? 1.000 dividido por 3. Minutos. Dividido por 60. Professor, então, o nosso tempo vai dar exatamente 1.000 dividido por 180, professor. Se eu quisesse fazer a conta, ou 333,333 minutos, que aí depois você tinha que transformar em horas. Prof, por que ficou 1.000 dividido por 180? Porque você ia ter 1.000 dividido por 3, dividido por 60 sobre 1. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, vamos lá novamente. Vou simplificar esse zero com esse zero. O que a gente vai ter que dividir é o seguinte, vai ficar 100 sobre 18 de horas, professor. Posso até simplificar mais. Dava para simplificar por 2. Por 2, professor. Vai ficar 50 sobre 9 horas, professor. Só vou dividir agora. 50 dividido por 9. Professor, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36, 9 vezes 5, 40, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 5, 45, para 50 sobra 5. Então, já deu 5 horas. E sobrou 5 ali, professor. Aqueles 5 que sobrou, professor, eles correspondem ao meu resto, professor, de minutos. Então, vai dar exatamente 5 horas e 5 minutos, professor. Vê lá, caçar a alternativa. 5 horas e... Deixa eu ver aqui. 5 vezes 6, 30... Ah, desculpa, professor. É porque tem que voltar para minuto. Ali estava em horas, 1000 perdões. A gente já tinha transformado em horas. Deu 5 horas batidas, professor. 55 horas e sobrou de resto 5 horas. Sobrou um resto de 5 horas. Essas 5 horas que sobraram, você vai transformar para minutos. 5 horas aí em minutos, professor. 5 vezes 6, 30. Isso aqui corresponde a 300 minutos. 300 minutos, professor, dividido por 9. Professor, 9 vezes quanto dá 300? Aí tinha que fazer a conta. 300, 3 vezes 7, 21. Não, desculpa, 3 vezes 9, 27. Professor, vai dar 3.
Vai dar 30 e alguma coisa. Ah, entendi. Professor, agora que eu entendi que não precisava fazer a conta toda. Sabe por quê? Vai dar 30 e poucos minutos. 300 dividido, não vai dar exato, vai dar tantos minutos e tantos segundos, por conta da pergunta. 300 dividido por 9, professor, vai dar 33 minutos e vai dar ainda alguns segundos. Esse tempo aqui, professor, é o tempo para dar exato. Eu estava tentando achar o valor exato, só que não dá o valor exato. Porque a pergunta que foi feita para a gente é quanto tempo leva para ser superior. Esse tempo que eu estou achando de 5 horas, 33 minutos e tantos segundos, é o tempo que leva para dar exatamente 36 mil. Mas a pergunta é, qual é o tempo que leva para ser superior? Professor, então tem que ser maior do que 5 horas e 33 minutos. O primeiro tempo aqui que dá maior do que 5 horas e 33 minutos, professor, é a alternativa A. Com certeza, em 5 horas e 40 minutos, a população de bactérias vai ser superior ao 36 mil. Eu, na minha cabeça, queria achar o tempo exato, mil perdões. Ele quer saber o tempo que leva para ser superior. Ou seja, se eu tivesse até botado a desigualdade ali, botado que o resultado é maior do que 36 mil, a gente tinha encontrado que o valor do T tinha que ser maior do que esse que você colocou aí, Alencar. Você colocou 333,33, isso aí minutos, né? Aí eu fiz transformar. Esse valor que você colocou para a gente dá aproximadamente 5 horas e 33 minutos. Esse valor aí, dá 5 horas e 33 minutos. Então, tem que ser maior do que 5 horas e 33 minutos. Das alternativas, letra A é a única que tem um tempo superior a 5 horas e 33 minutos. Prof, dá mais uma. Vamos lá. Para a gente fechar a nossa aula. Ele já me informa que o log de 2 é 0,3, que o log de 36 é 1,6, ele quer o log de 3. Professor, quanto que vai dar? 0,4 ou 0,5 por aproximação? Como eu já pedi para vocês memorizarem, eu arriscava no 0,5. Mas espera aí, professor, eu quero a conta. Ele quer um log de 3. Deixa eu ver aqui. Esse 36 aqui, eu vou reescrever ele. Tudo que eu puder escrever na forma de potência, eu escrevo na forma de potência. 36, professor, é a mesma coisa que 6 elevado a 2, que é igual a 1,6. Esse 2 vai para frente multiplicando, não é isso? 6 vezes 6, 36. Vai ficar 2 vezes o log de 6 é igual a 1,6. Esse 2, eu já posso passar para o outro lado dividindo. Então, eu já posso dizer que o log de 6 é 1,6 dividido por 2. Eu já posso dizer que o log de 6 dá exatamente 0,8. Eu acho que eu arrisquei errado. Vamos ver aqui. Professor, ele quer log de 3, professor. O senhor achou foi log de 6. Mas aquele 6 eu posso quebrar num produto. Vai ficar, professor, log de 2 vezes 3, que é o 6, é igual a 0,8. Professor, quando o senhor transforma num produto, a propriedade diz que o produto vira soma. Então, isso aqui é log de 2, mais log de 3, que é o que eu quero descobrir, dá 0,8. Ele já me informou quanto que é o log de 2, professor? Se eu ficou que log de 2 mais log de 3 deu 0,8. O log de 2, volta lá. O log de 2, professor, ele disse para mim que é 0,3. Então, vai ficar 0,3 mais o log de 3. Eu acertei. É igual a 0,8. Esse 0,3 está somando. Vai passar para o lado do 0,8 subtraindo. Ficou que o log de 3 é 0,8 menos 0,3. O log de 3 vai ser exatamente 0,5 para essa questão
Alternativa correta, letra B. Eu não tenho como chegar, às vezes, direto no conteúdo. A gente tem que ir fazendo, até chegar nesse resultado por etapas. Professor, tá aí, ó, resolvido. Encontrei o resultadozinho. Professor, deixa eu ver se tem mais alguma. Tem. Acho que não vai dar tempo. Eu já vi no enunciado ali, lá embaixo, que ele me deu dados, gente. Gente, me deu dados. Se ele me deu dados, gente, a possibilidade da aplicação da mudança de base é muito grande mesmo, gente. Mas pode ser que não precise. Mas se eu quiser aplicar, eu posso? Pode. Você pode aplicar sim. A pergunta que está sendo feita é a seguinte, vamos ler lá o contexto. Biólogos estimam que a população P de certa espécie de aves é dada em função do tempo em anos, de acordo com aquela relação. P, que é a população de aves, né, é igual a 250 vezes 1,2 elevado a T sobre 5, em que T0 representa o momento em que foi estudado, o momento inicial. Ele quer saber em quantos anos a população dessa espécie irá triplicar. Professor, população da espécie triplicar, professor. Como é que a gente faz para achar a população da espécie triplicar? Gente, eu não sei se eu falei, se eu comentei com vocês, mas quando nós temos uma função exponencial como esta, 250 vezes, aí tem a potência, que é 1,2, elevado a t dividido por 5, quando a tua potência, ou melhor, quando o expoente da tua potência não tiver nem somando, nem subtraindo com ninguém, tipo, ó, o meu expoente é esse daqui, ó. Quando o teu expoente, deixa eu botar ele pequenininho mesmo, ficou muito grande. T dividido por 5. Quando esse teu expoente, esse aqui, o expoente, você vê que ele não está somando com ninguém, ele não está subtraindo com ninguém, esse valor que está multiplicando a potência já é a população, já é a sua população inicial. Significa dizer que quando ele foi fazer a contagem dessa população de aves, ele já chegou lá, já tinha 250 espécies de aves lá. Aí foi passando o ano, e esse 250 foi aumentando. Ele quer saber quanto tempo leva para a população triplicar. Se a população inicial, professor, é de 250, se a gente triplicar isso aqui, a população vai para 750 espécies de aves. Então, ele quer saber quanto tempo vai levar para esta população, que inicialmente é 250, passe a ser de 750 espécies. O que você vai fazer com esses 750? Professor, esses 750, o senhor vai substituir ele aqui, vai montar uma equação exponencial, igual como nós fizemos agora há pouco, e você vai começar a simplificar. O que vai acontecer? Depois que você simplificar, você vai ver que na equação exponencial que você vai encontrar, tá bom? Ao substituir esse 750, você não vai conseguir fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base. Se você não consegue fazer com que o primeiro membro e o segundo membro se tornem potências de mesma base, a gente vai ter que se utilizar do logaritmo. Vai colocar logaritmo dos dois lados e vai desenvolver igual como fizemos no último exercício. Então, no último não, no anterior ao último. Então, aqui, professor, vai ficar praticamente, ó, para você. Na próxima aula a gente vai retomar nessa questão. Eu queria ver, vou ficar aqui na expectativa para ver quem vai tentar fazer, quem vai conseguir chegar no resultado. E mesmo que não consiga, não tem problema, basta que você tente. Pode ser? Meus queridos, a gente vai agradecendo a participação, Alencar. Meu bom dia novamente para você. Obrigado pela sua participação. O pessoal lá de Uruçuí, que também participou bastante. Os outros polos estavam lá, mas estavam quietinhos. Tem que participar mais também, tá bom? A gente agradece, deseja aquele bom dia, bom almoço a todos. Fica com Deus. Até a próxima aula. Tchau, tchau, galerinha.